Olá pessoal, como vocês estão? Estamos de volta aqui para mais um módulo, o módulo final, tá? Do nosso treinamento. A gente vai fazer agora, pessoal, a parte prática do nosso treinamento. Falei muita teoria, espero que vocês tenham absorvido o conteúdo aí. Lembrando que você pode ver o vídeo, rever quantas vezes você quiser, para você pegar e de verdade você assimilar esse conhecimento que eu passei, para você poder usar isso aí no seu dia a dia. Tudo aquilo que eu falei, eu vou rever um pouco, mostrando na prática, tá, pessoal? Vamos lá. Eu conversei com vocês sobre conceitos, tá? Falei para vocês sobre o eixo anatômico, o eixo mecânico, né? Falei para vocês que é aquela medidinha que você pergunta para o médico. Quantos graus, doutor, a gente vai corrigir na nossa prótese? Aí eu falei para você que é a variação entre o eixo anatômico e o eixo mecânico, tá? É o ângulo entre o anatômico e o mecânico. Sem mais delongas, a gente vai fazer a parte prática agora, tá? Para você poder acompanhar aí, tá bom? Vamos lá. Pessoal, esse material é um material nacional. Que bom que a gente está fazendo com material nacional. Por quê? Porque grande parte dos instrumentadores cirúrgicos do nosso público vai estar com esse material, tá, no seu dia a dia. Qual que é a diferença do material nacional e do importado? Alguns passos são diferentes, né? O material importado, normalmente, ele pega e ele simplifica um pouco a técnica, né? Às vezes, para você chegar num determinado ponto da cirurgia, você tem que usar 2, 3 guias do material nacional e o importado faz isso num guia só. Mas é importante a gente ver isso aí no nacional, porque a gente vai pegar e ver esses passos a mais. Uma dica importante para vocês, eu em campo, eu sempre procuro deixar o material nas caixas. Por quê? Porque as caixas elas foram elaboradas para facilitar a sua vida, tá? Para você pegar e você sabe que aqui a parte a porção tibial, aqui é a porção femoral, aqui é a porção das provas, aqui é a porção do material de apoio, tá? Essa dica ela é poderosa para facilitar a sua dinâmica. Tem muita... gente, aquilo que a gente é treinado, tá? Tem muita gente que aprende a tirar tudo daqui, colocar na mesa, aí acaba se enroscando no passo. E quando você deixa na caixa e devolve o material na caixa, você sabe que o instrumental vai estar ali, tá bom? Vai estar no lugar de origem dele. Facilita para você, tá legal? A gente vai começar fazendo os cortes do fêmur. Depois a gente vai fazer o corte da tíbia e depois eu vou falar para vocês umas considerações também que eu acho importante. Vamos lá. Primeiro passo que a gente vai fazer é ter acesso ao canal femoral. Gente, eu não vou apegar para vocês que falar a altura do onde vai ser a introdução no canal femoral. Essa é de verdade, isso aí é uma parte que cabe ao médico. O que eu vou fazer aqui com vocês é mostrar o passo a passo, tá legal? Vamos lá? Pessoal, esse aqui é um guia de rotação externa. Normalmente no material importado, ele segue os mesmos princípios, só que essas partes aqui são divididas às vezes em 2, 3 blocos. É aí que tá. Lembra que eu falei para você que se você souber conceito, você vai poder olhar para o instrumental, você vai poder saber, qualquer material que tiver no mundo, você vai saber que esse, mais ou menos com essas características, é um guia que dá rotação, tá legal? O que acontece? Lembra que a gente falou que a rotação, ela vai estar, essa parte aqui do guia, ela tem que encostar na parte posterior do fêmur, tá? E lembra que a gente falou que para você evitar que o corte ele entre na porção anterior, essa parte aqui ela tem que encostar na parte lateral mais alta, tá legal? Você evita o note que a gente chama, que o corte ele invade a cortical anterior. Então esse guia aqui é um guia de rotação externa, a função dele é essa. Lembra que eu falei para você também para que serve a rotação externa? A rotação externa ela serve para o perfeito deslize da patela na porção femoral. Ela evita que a prótese tenha luxação, por exemplo, e até mesmo fratura da patela. Então, uma prótese bem balanceada, com a rotação
externa equilibrada vai evitar fratura de patela, vai evitar luxação da patela e vai evitar também, consequentemente, a dor. Na prática agora, aqui tem que encostar na porção lateral mais alta e aqui tem que encostar na linha intercondilar posterior. Lembra que eu falei para vocês? Tá. Essa prótese é uma prótese do lado direito. Rotação externa, os pinos estão colocados. Essa prótese aqui, lembra que eu falei que as próteses nacionais têm um passo a mais? Essa prótese aqui, ela faz um pré-corte anterior antes de eu acoplar o guia de corte distal. Esse aqui, eu coloco essa peça, tá? E aí eu coloquei ela nesse vão aqui, tá, gente? Encaixei. Agora eu vou colocar o guia de pré-corte anterior. Esse aqui, pessoal, é um guia de pré-corte anterior. No passo anterior, você viu que eu coloquei o guia de rotação externa encostando o probezinho aqui na porção anterior e principalmente encostando a parte do pezinho dele aqui na porção posterior, que a rotação externa, a referência dela é posterior. Lembra que eu mostrei aquele desenho que eu falei que a rotação externa, ela se dá entre o encontro da linha de Y-side e a linha intercondilar posterior, paralela ao Y-side e perpendicular ao eixo transepicondilar, tá? Lembra que eu falei isso? Agora, eu vou acoplar esse guia. Mesma coisa, pessoal. Eu tô pegando e eu tô encostando ele na parte lateral mais alta, tá? O segredo é esse, viu, pessoal? O que evita de você invadir a cortical anterior é isso, tá? Olha aqui pro meu dedo aqui, ó, ele tá encostando na parte lateral mais alta. E vamos aos cortes, gente. Vocês queriam ver barulho, né? Vamos lá. Eu falei que ele é um pré-corte e que ele não invadiu a cortical anterior, tá bom? Ele fez a função dele. Essa peça mantém, gente. Agora, próximo passo, a gente vai colocar o guia, que ele determina o valgo. É a correção de valgo. Lembra que vocês perguntam para o cirurgião, toda cirurgia, doutor, quantos graus de correção de valgo? É esse guia que vai vir agora, tá? O guia de correção de valgo, ele vai fazer o corte distal. Sempre a correção de valgo, ela é feita pelo corte distal. Eu falei para vocês também em relação ao balanço ligamentar. Lembra que eu falei que em relação ao balanço? É no recorte distal que você corrige, tá, o gap de extensão. Quando ele tá justo em extensão, você quer abrir um pouco mais o espaço de extensão, é no recorte distal. Vou pegar agora o guia de correção de valgo. Essa prótese aqui, gente, nacional, ela tem o lado esquerdo e o lado direito. Gente, o que acontece? Uma dica muito importante que eu vou passar para vocês. Não é só você entregar para o cirurgião e você achar que a sua responsabilidade acabou aí, tá? O que é muito importante, você entrega para o cirurgião para o lado direito. Quer dizer, você fez a metade do caminho certo. Mas outra coisa é, quando ele for colocar todos os pinos antes de ele fazer o corte, você pode falar, doutor, espera um pouquinho, mesmo que você tiver dificuldade de acesso no campo. Você fala assim, doutor, o lado direito está para cima, certo? Aí o doutor vai confirmar. Ou então você pega, entra no campo e olha, tá? Você confirma. Por quê? O fato de você passar na mão dele, ele às vezes está conversando, ou enfim. Ele não prestou atenção que você falou que aquilo lá era do lado direito para cima. Ele introduz aquilo lá pro lado esquerdo para cima, por exemplo, e ele faz o corte errado, tá? E, gente, eu tô falando pela experiência que eu tenho, eu tô fazendo você evitar de acontecer um erro muito grave na cirurgia. Quem vai sofrer as consequências disso vai ser o paciente, tá, gente? Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Por isso que eu tô passando todas essas informações. A prótese de joelho, a revisão de artroplastia de joelho é uma das cirurgias que mais exige do instrumentador cirúrgico. O cirurgião, ele é, de uma certa maneira, até mesmo pela situação
de ele hoje ele operar com um fabricante, amanhã ele operar com outra, muitas vezes ele confia em você que você vai estar ajudando ele no passo a passo, tá? Então presta muita atenção em relação a isso aqui, tá? Lado direito para cima. Além de estar do lado direito, aquela pergunta que você sempre faz, doutor, quantos graus são? 5 graus. Eu coloquei aqui 5 graus. Eu coloquei esse pininho aqui. Duas coisas que você tem que rechecar. Se o doutor colocou do lado certo, tá? Para cima, por exemplo. E se também você entregou o pino na mão dele, você entregou aqui, se ele manteve isso aqui em 5. Porque se acontecer qualquer falhazinha também, ele vai pegar e vai reportar você. Falar, olha, você me passou do lado errado, você não se atentou a isso aí. Olha, deu certo, desceu. Ótimo. Se isso aqui, esse pino tivesse batendo nisso aqui, era só eu colocar um prego para cá, arrancar isso aqui, porque isso aqui manteve nos 3 graus de rotação. 5 graus. Gente, uma sacada muito importante. Aqui são vários furos. Você tenta colocar pelo menos 2 pinos mais ou menos perpendicular. Porque esse guia aqui depois, lembra que eu falei para você que o corte distal ele serve para corrigir o gap de extensão. Se você precisa reposicionar esse guia aqui e descer mais 2 milímetros o corte, porque ele dá essa opção. Ele dá a opção do corte standard, tá? Que é 0, e depois ele dá a opção de cortar um pouco mais, 2 milímetros. Então você coloca 2 pinos paralelos aqui, até você pode orientar o cirurgião disso. É legal, gente, que o cirurgião vai ver que você está atento aos passos, que você tem conhecimento. Lembra que eu falei para você? Você não vai pegar e ser arrogante em colocar o seu conhecimento assim, de uma forma vulgar, tentando se mostrar que você sabe. Mas você vai colocar o seu conhecimento na atitude, gente, tá? Ele vai ver que você de verdade sabe o que você está fazendo. Então você tenta colocar esses pinos aqui paralelo, tem um monte de buraco aqui. Aí é que tá a sacada. Você sabe. Então você tenta colocar ele paralelo para reposicionar o guia no caso de fazer um recorte distal. E agora eu vou colocar esses pininhos aqui. Eu já coloquei aqui, eu já coloquei aqui. Paralelo, paralelo. Precisa reposicionar, você não vai ter que pegar e colocar esse guia aqui de novo. Simplesmente você vai colocar o guia nos buracos de origem dele. Arranca esse guia aqui. Como a gente falou, esse é um corte distal. Você vai tirar aqueles pinos de rotação externa, tá? Por quê? Porque o corte é distal. Se você deixar com o pino aqui, a serra vai pegar no pino, tá, gente? Então vamos lá. O que acontece, gente? É por isso que é legal, é interessante vocês ser conhecedor da técnica, tá? Porque por incrível que pareça, às vezes você está em alguma cirurgia, aquilo que eu falei para você, às vezes não é maldade de cirurgião, mas o cirurgião, às vezes alguma coisa chama a atenção dele e ele vai no automático. Então você sabendo do que está acontecendo, você pega e fala, doutor, não, peraí, esse pininho tem que tirar. Agora, o que acontece? Na artroplastia de joelho, tudo que você está fazendo, um passo atrás do outro, você tem que checar o que está sendo feito, tá bom? Isso aqui a gente chama de asa de anjo, tem gente que chama de Nike, tá? Tem vários nomes. Aqui, agora o cirurgião vai checar. É automático, gente. Essa parte você vai fazer igual macaco treinado mesmo. Você pega no que o cirurgião acoplou o guia, você vem com a asinha de anjo na mão dele, tá? E ele vai fazer o primeiro corte aqui, ó, tá? Ele vai ver se não tá invadindo muito, tá legal? Vamos ao corte. Correção de valgo, corte distal. Corte distal corrige também gap de extensão. Vou repetir bastante para você aprender. Na situação de eu precisar corrigir o gap de extensão, é só eu pegar, reposicionar esse guia. Lembra que eu falei para você que eu coloquei os preguinhos aqui perpendicular
de propósito. Aí eu vou pegar e ele tem dois orifícios. Aí no caso, para corrigir, fazer um recorte distal, eu vou pegar e vou fazer o recorte no orifício que ele introduz um pouco mais para dentro. Achamos o canal, achamos a rotação externa, colocamos o guia de pré-corte anterior, tá? Que na prótese nacional, o pré-corte anterior vai servir para assentar o guia de corte distal já na rotação de 3 graus, que no caso aqui, gente, foi 3 graus, tá? Mas aí o cirurgião vai falar a rotação que ele quer. Depois foi feito o corte distal, agora a gente vai fazer a mensuração do tamanho da prótese. Ó, gente, mensuração do tamanho, o que acontece? Por isso você tem que saber conceito. Aqui, por 3 vezes a gente encostou na porção epicondilar posterior e a gente encostou na parte lateral mais alta, tá? Beleza, ó, é de uma prótese tamanho número 5. A gente vai fazer agora, a gente vai colocar o guia de múltiplos cortes. Agora eu vou falar uma grande diferença para vocês do material importado para o material nacional. O material importado, muitas vezes, ele já começa no corte. Olha para você ver como quem tem inversão de técnicas, né? O material importado, ele vai fazer primeiro corte distal, depois ele vai achar a rotação externa, depois ele vai pegar e vai fazer o guia de múltiplos cortes. No material nacional, você primeiro acha a rotação externa, depois você faz o corte distal, aí depois agora que a gente vai para o guia de múltiplos cortes. Aí é que tá, gente. Vocês perceberam que pode mudar uma situação ou outra? Não tem problema, o importante é que você tem conceito, você sabe para que está fazendo a rotação externa, você sabe por que está corrigindo o valgo, você sabe o guia para a rotação, você sabe o guia para o valgo, isso aí está muito claro para você, eu tenho certeza. Outra informação muito importante, na prótese nacional mesmo, a gente deve ter aí uns 3, 4 fabricantes, tá? No Brasil. Na prótese nacional, tem alguns fabricantes que esse guia de múltiplo corte, ele tem aqui determinado o lado, tá? Lado direito e aqui atrás lado esquerdo. Então você muda ele, tá legal? Igual o guia de corte distal. Ele não tinha o direito e o esquerdo. Aí só você inverter ele na prótese nacional também. Essa prótese aqui, no caso, qualquer lado que eu coloco aqui é o lado certo. Agora, tem algumas próteses nacional que você tem que colocar o lado direito mostrando aqui. Sempre você tem que estar vendo o lado aqui. Muitas próteses, até mesmo nacional, o guia de múltiplo corte, ele não tem esse furo aqui, que vai ser o PEG, e do jeito que você colocar aqui, o protético final vai ficar, tá? Tem prótese que essa parte do PEG aqui, ela vai ser no passo depois, posterior, tá? O PEG, o que é o PEG? Eu vou mostrar para vocês o que é o PEG. O PEG é essa partezinha aqui, ó, tá legal? Quer dizer, o jeito que eu encaixar esse bloco de múltiplo corte, ele vai entrar o implante, gente. Então, isso aí também é muito importante. Você tem que falar com o cirurgião, falar, doutor, o furo do PEG, ele já vai estar nesse guia aqui de múltiplos cortes, porque às vezes, pessoal, o cirurgião, ele acha que o PEG vai estar no outro no corte da caixinha, então ele não centraliza direito isso aqui. Então é importante você passar essa informação que o PEG está no guia de múltiplo cortes para ele poder centralizar o guia corretamente. Lembra que eu falei para você que tudo que você for fazer, você vai rechecar, tá? Aqui agora, ó, não vai invadir a cortical anterior. Por que não vai invadir? Porque quando você colocou o guia de rotação externa, você colocou ele corretamente. Você colocou ele relando na linha intercondilar posterior e você colocou ele também na porção lateral mais alta. Então, gente, isso aqui já é sucesso. Agora, veja bem, a cagada ela poderia acontecer já no primeiro guia. Tá vendo, gente? Como o instrumentador tem que estar atento. Vamos lá. Aqui, então, agora, eu estou comprovando que não está invadindo anterior. E aqui também, agora eu vou confirmar posterior.
No caso do implante nacional, se eu precisar fazer agora a correção do gap de flexão. Gap de flexão é recorte posterior. No caso da prótese nacional, alguns fabricantes, na verdade a maioria, gente, ele não tem recorte posterior, tá? Eu afirmo para vocês, de verdade. Como que o cirurgião ele vai pegar e ele vai corrigir a questão do recorte posterior? Ele vai ter que diminuir o tamanho da prótese. Aqui, gente, deu 5. Se ele quiser abrir um pouco mais a flexão, o espaço em flexão, ele vai ter que... Ó, o que é o espaço em flexão? O espaço em flexão é esse aqui, ó, é esse espaço aqui. Se o cirurgião quiser abrir um pouco mais o espaço de flexão, ele vai ter que cortar posterior. Na prótese nacional não tem recorte posterior. Você alcança esse resultado diminuindo o tamanho da prótese. No nosso módulo, eu estou fazendo inteirinho o corte do fêmur, depois eu vou fazer inteirinho o corte da tíbia. Mas para você já poder fazer a mensuração do gap de flexão e de extensão, você faz o seguinte, tá? O cirurgião sabe disso, mas é importante que você saiba também. O que acontece? Você vai pegar, vai fazer o corte distal. Lembra que eu falei que o material importado você faz o corte distal primeiro, né? E no material nacional você acha a rotação externa e depois você corta distal. Mas enfim, você faz o corte distal, que o corte distal é a correção de válvula. Aí você corta a tíbia. Você não faz o bloco de corte múltiplo corte, tá? Que é esse que a gente está agora. Depois do corte distal, você já corta a tíbia. No que você cortou a tíbia, aí você vem com essa peça aqui. Essa peça aqui, gente, a gente chama de bolachão, né? Essa peça aqui, a função dela é... Antes de fazer todos os cortes do fêmur, você vai colocar ela em extensão. Colocou ela em extensão aqui, ó. Esse é o primeiro número, tá? Dessa prótese, que ela é 10 milímetros. Aí depois você pega, flete a perna do paciente. Aqui está em flexão. Aí você vê como que está em flexão. Quer dizer, você viu o gap de extensão, você viu o gap de flexão. Extensão não tá legal. Aí o médico já vai fazer o recorte tibial. Extensão tá legal, mas o que não tá legal é flexão. Então você vai ter que fazer o recorte posterior. Como a prótese nacional não tem guia de recorte posterior, o cirurgião vai ter que diminuir o tamanho do componente. Aqui deu 5, ele colocaria um bloco 4. Depois que a gente colocou esse guia aqui, a gente viu então a questão, tá, da extensão e da flexão. Nessa hora aqui também a gente pode colocar a vareta, tá? Essa vareta aqui, ela vai ver se a prótese ela tá bem alinhada, tá? Se ela tá na linha do centro de rotação da cabeça do fêmur, ou então se ela tá no segundo raio. Pessoal, vimos em relação aos gaps, tá? Aí você me pergunta assim, ah não, mas corta a tíbia que resolve. Gente, se você cortar tíbia, tá? Você vai diminuir os dois gaps. Às vezes o seu problema é de flexão, tá? Se você cortar a tíbia, vai abrir a extensão e vai abrir a flexão, tá? Então você abre os dois gaps. Então o conceito é não cortar a tíbia para resolver problema de gap. A gente pegou de novo, mediu, perfeito, bora. Gente, isso aqui é importante, tá? Guia de múltiplo corte. Primeiro corte anterior, depois corte posterior. Depois você vai fazer chanfradura anterior, depois chanfradura posterior, tá? Nessa ordem aí, tá bom? Agora, chanfradura anterior, gente. Chanfradura posterior, pessoal. Essa prótese aqui, gente, a gente tem que fazer a marcação da caixinha, tá? Então a gente tem que trocar a lâmina. Marcação da caixinha, pessoal. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que essa prótese aqui, ela tem no guia de múltiplo corte, ela tem o PEG, tá? Então a gente vai furar aqui agora.
Por isso a importância desse guia de corte ter ficado bem centralizado. Agora, gente, a gente vai para a caixinha, né? Que é o corte da porção, tá? Do côndilo, porção condilar, tá bom? Colocamos o guia da caixa e vamos ao corte. Agora, pessoal, a gente fez todos os cortes, acabamos de fazer o corte da caixinha aqui. Agora é a consagração, tá? Vamos encaixar a prova femoral. Puta, perfeito. Pessoal, nossa consagração, ó. Encaixe perfeito. Anterior, posterior, tá? Distal, ó. Tudo encostando. Isso é sinal que fizemos tudo correto, tá? Respeitamos todas as marcações, tomamos cuidado com todas aquelas armadilhazinhas, de se respeitar o guia na porção anterior, respeitar o guia na porção posterior, tá legal? Aí a importância, dá esse resultado final aqui. Gente, o fêmur nós acabamos, tá? Acabamos de fazer o módulo fêmur, tá? Agora a gente vai para um próximo módulo, que é o módulo de corte da tíbia, tá legal? Obrigado, gente, e até a próxima aula.